Olá! A Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023 acabou para a seleção brasileira. Porém, independente do resultado, a edição deste ano, que está acontecendo na Austrália e na Nova Zelândia, está sendo histórica. Ela marca diversos avanços em relação à equidade de gênero no esporte. Essa será a primeira vez que as jogadoras terão premiação individual mínima garantida. Outra novidade foi a ampliação do alcance do futebol feminino aqui no Brasil, que com as transmissões via streaming e televisão, mobilizaram novos públicos. Além disso, essa foi a última Copa do Mundo da Marta, uma das maiores jogadoras de futebol do planeta. Ela se despediu dos mundiais, mas deixou um enorme legado para as futuras gerações do esporte. E para falar sobre os impactos dessa competição, eu converso agora com a Priscila Campos, que é professora do Departamento de Educação Física da UFOP. Priscila, obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço, a TV UFOP. Professora, como a gente disse, essa edição da competição está sendo marcada por diversos avanços. Qual o impacto que a Copa do Mundo Feminina 2023 pode ter na modalidade aqui no Brasil? Então, a Copa do Mundo, enquanto um mega evento, ela traz visibilidade às competições relacionadas a ela. No caso específico do futebol feminino, um dos impactos que ele está trazendo é a discussão sobre o próprio futebol feminino. A gente está vendo um avanço na modalidade comparado à modalidade com ela mesma, e isso está sendo profícuo para a gente discutir condições de trabalho, para a gente discutir equidade de gênero, para a gente discutir tudo que envolve o esporte, não só a prática dentro de campo, mas toda uma tecnologia e todo um modus operandi do esporte. Então isso está sendo muito importante para a gente pensar o futebol praticado por mulheres. E levando em consideração toda a equipe que pode envolver a prática do esporte, como o Brasil, que é conhecido como o país do futebol, encara profissionalmente a modalidade feminina? Então, o Brasil é o país do futebol praticado por homens. A prática do futebol por mulheres é muito recente. Se a gente for pensar na história do esporte brasileiro, quando o futebol chega aqui, no início do século passado, ele era uma prática masculina. E as mulheres, quando começaram a praticar o futebol, elas chamaram muita atenção no sentido que, como um esporte de contato, como um esporte bruto, ele ia contra aquilo que se esperava para a mulher no início do século, né? Dentro de uma política eugenista e higienista, aquilo não era visto com bons olhos. Tanto assim, em 1941, foi publicado um decreto-lei que proibia as mulheres da prática de esportes que iam contra a sua natureza feminina. Em 1965, foi discriminado quais seriam essas modalidades, e o futebol era uma delas. Essa legislação ela só foi revogada em 1979. Então, assim, a gente tem, ainda que houvessem mulheres praticantes praticando futebol nas praias do Rio de Janeiro, em alguns espaços, ele não era oficial. Ele só foi oficializado na década de 80. Então, assim, a gente tem uma lacuna na história do futebol feminino. E quando ele surge, né, quando ele é oficializado, ele não foi abraçado pela população, ele não foi abraçado pelos clubes, nem pelos governantes, nem pela mídia. Ele continuou sendo marginalizado. Então, e dentro de uma tentativa de consolidar esse futebol, foram se tomando atitudes que, além de ser uma boa jogadora, a mulher ela tinha que ser feminina. Então, isso tinha que estar muito atrelado dentro do futebol. E isso dificulta, se a gente for pensar, o crescimento da modalidade, a visibilidade, porque, além de tudo, tinha uma comparação muito grande com o futebol praticado pelos homens, que a primeira Copa do Mundo masculina foi em 1930, então a gente tem um hiato muito grande nessa relação, nessa competição. Então, no Brasil, né, do futebol, o futebol feminino, assim como a questão das treinadoras, a questão de todo um corpo técnico, de todo um corpo jornalístico, ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda é um espaço a ser ocupado. E o que ainda falta para que a seleção feminina e a modalidade em geral atinjam a mesma visibilidade e incentivo que o futebol masculino? Investimento. A gente começa com a questão do investimento, porque o investimento, ele traz toda uma cadeia produtiva, se a gente for pensar. O futebol masculino, ele não começou grande. Ele foi um processo que passou pela questão da profissionalização dos jogadores, né? A gente teve na parte da história uma tensão entre a fase amadora com a fase profissional. Ao mesmo tempo, quando o futebol ele se torna um produto,
e aí a Copa do Mundo ela é um dos fatores de desenvolvimento do futebol enquanto produto, a gente tem a criação de todo um mercado. Então a gente pensar em investimento é pensar no aumento dos salários, no aumento das premiações, é pensar em quanto o patrocinador, quando ele vai investir na seleção, ou nos clubes, ele separar um percentual para o desenvolvimento da prática, do futebol praticado por mulheres, do futebol feminino. Quando a gente pensa também nessa questão do investimento, a gente também pensa em políticas públicas de incentivo aos clubes. Se a gente for pensar ser ponto facultativo os Jogos do Brasil durante a competição, isso é um avanço, porque você cria a cultura, e na hora que a gente cria a cultura, a gente pensa também na própria mídia, no poder que a mídia tem, na importância que ela tem de pautar o futebol, de fazer a cobertura jornalística também das competições. Para o desenvolvimento, a gente precisa de competições, a gente precisa de um calendário estruturado para que isso fomente também as jogadoras a terem uma agenda preenchida durante o ano. Essa cobertura jornalística, o jogar dentro de um clube, estimula o pertencimento clubístico, e quando a gente tem pertencimento clubístico, a gente tem torcedor, a gente tem venda de produtos, de souvenir, a gente tem toda uma estrutura econômica que traz mais visibilidade. É todo um processo, é toda uma cadeia. Então não adianta só ter a Copa do Mundo a cada 4 anos, só torcer para a seleção. A gente também tem que pensar na estrutura da base. E Priscila, a gente também pode contribuir, né? Qual a importância de nós, enquanto telespectadores, prestigiarmos e incentivarmos o futebol feminino? A criação dessa demanda. E outra coisa, quando a gente pensa nesse incentivo, a gente acaba tendo uma outra educação estética para o jogo. Porque a nossa educação estética se dá pelo masculino, a narração masculina, a cobertura jornalística, o texto masculino, o jeito de jogar, de treinar, de estar à beira de campo. Na hora que a gente tem uma estrutura de mulheres à frente na competição, a gente também educa a nossa estética, o nosso olhar, a nossa audição, a nossa fala para aquela modalidade. Então, quando a gente passa a ter narradoras, quando a gente passa a ter técnicas na beira do campo, a gente tem outras formas de se comportar dentro do esporte, dentro desse campo esportivo. E isso nos ajuda a criar o hábito. E essa foi a última Copa do Mundo da Marta, um dos maiores nomes do futebol mundial. O que ela representa para o futebol feminino e qual o legado que ela deixa? A Marta talvez seja a grande representante desse movimento. Quando ela começa, existiam as pioneiras, aquelas que praticavam futebol na clandestinidade, que não tinha tanto incentivo, mas que compuseram a primeira seleção brasileira, em 1988, quando a FIFA fez um mundial experimental para que em 91 ela fizesse a primeira Copa do Mundo. Então, essa seleção a gente chama de a seleção das pioneiras do futebol feminino, que aí a gente tem a Pretinha, a Cici, tem a Márcia Tafarel, entre outras, a Formiga, entre outras. Mas a Marta, quando ela surge como um fenômeno. E ela surge assim, depois que as pioneiras elas dão um primeiro passo, na hora que ela chega já há uma estrutura, uma pequena estrutura, já há um debate, além do talento dela e da competência dela. Então a Marta ela acaba se tornando, e a mídia abraça a Marta, então ela acaba se tornando uma representatividade. Ao passo de muitas crianças, e aí, enquanto professora da educação básica, eu tive uma aluna que virou para mim e falou: nossa, professora, eu queria jogar igual a Marta, minha mãe que não deixa. Então ela passa a fazer parte do imaginário de muitas meninas que sonham ser jogadoras de futebol. E muitas meninas podem passar a sonhar em ser jogadoras de futebol devido ao fenômeno Marta, devido a essa representatividade que ela alcançou. E Priscila, outra novidade que também demonstra um avanço para a categoria é a candidatura do Brasil para sediar a próxima edição da competição, que vai acontecer em 2027. Como isso pode impactar nos investimentos relacionados ao futebol feminino no Brasil? Então, a Copa do Mundo ela dá visibilidade àquilo que está ocorrendo, E é uma forma também do país ele chamar a atenção para as questões políticas internas e externas. Um mega evento ele serve também por uma questão de reposicionamento da imagem do país anfitrião dentro de um cenário mundial.
Se a gente for pensar, né, no impacto disso para o futebol feminino, é oficializar que, olha, o governo está disposto a investir nessa modalidade e, para que a gente seja bons anfitriões, isso precisa estar estabelecido. Então, é uma forma de chamar responsabilidade para o desenvolvimento da modalidade, além de tentar criar a cultura do futebol feminino. E para finalizarmos, a gente falou até aqui sobre a importância do investimento no futebol feminino, né? Como que uma Copa do Mundo implica no cenário desse esporte aqui em Ouro Preto? Então, aqui em Ouro Preto, se a gente for pensar, não é muito diferente do que acontece em todo o Brasil, né? Como é recorrente no futebol feminino o pouco investimento, isso acaba também respingando aqui em Ouro Preto, onde a gente tem um circuito no qual a maioria das jogadoras, elas estão presentes tanto no futebol de campo, no futebol society, no futebol de salão, elas acabam fazendo parte desse mesmo circuito, as mesmas jogadoras. O interessante seria que, com o investimento, a gente pudesse oficializar esses vários circuitos e também, né, incentivar a prática, né, as escolinhas de formação para que a gente incentive mais jogadoras, mais meninas a praticarem o futebol, e isso fazendo parte do cenário esportivo onde você tem a formação, as pessoas, as crianças que se despontam, elas são levadas para os clubes, onde que o treinamento é mais aprofundado, é mais intenso, até a gente chegar no selecionado, na seleção nacional. Então, assim, o incentivo disso, pensando aqui em Ouro Preto, é nessa formação da base. Seria muito importante se a gente conseguisse minimamente essa parte, para além também de incentivar as praticantes que já fazem parte desse circuito de jogadoras de futebol aqui do município. Muito importante essa reflexão, professora. Mais uma vez, obrigada por nos conceder essa entrevista. Muito obrigada também pelo convite e estamos aí à disposição. E como disse a Priscila, é importante incentivar a prática do esporte desde a base. E a Escola de Educação Física da UFOP oferece de forma gratuita aulas de futsal para as crianças a partir dos 4 anos de idade. Mais detalhes sobre essa ação você encontra no site da UFOP ou pelo número 3559-1982. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.